Tarde, meus queridos. Vamos para nossa live dessa segunda-feira. Ainda falta 2 minutinhos, mas eu já vou entrando um pouco antes para que dê tempo de você compartilhar, né? Tem aqui embaixo o aviãozinho, né? Não sei se está aqui ou aqui no canto da sua tela, né? O aviãozinho de papel. Clica nele e manda para pelo menos umas 10 pessoas. E se você tiver que selecionar lá para quem você vai mandar, mande para pessoas de oração, porque hoje eu vou falar de um assunto espiritual, tá? Sobre maus pensamentos, distração na oração. Eu já falei algumas vezes sobre esse assunto, né? Mas muitas pessoas ainda me mandam pergunta. Então, isso é sintoma de duas coisas. Primeiro, que ainda é um problema persistente na vida espiritual de muita gente. E segundo, que vocês não estão compartilhando as minhas mídias, né, pessoal? Eu falo sobre isso no YouTube, falo sobre isso lá no Spotify. Vocês sabiam que as minhas homilias estão no Spotify? Vocês já pesquisaram Padre Douglas Pinheiro no Spotify? Vocês têm entrado no site do padre? Lá no site tem as homilias, tem as pregações, tem curso, né? Eu falei já na outra semana sobre o curso do perdão. Tem também o curso da Via Carismática. E estou preparando outros cursos, tá? Em breve vão sair, mas compartilhe agora esse vídeo com pessoas de oração, porque eu vou falar sobre o combate aos maus pensamentos e às distrações. Esse vai ser o assunto de hoje. Vou falar brevemente, é só um conselho que eu quero dar para vocês, não é? Mas vá compartilhando já. Vou colocar aqui para vocês o endereço do meu site para que vocês entrem, acessem e compartilhem conteúdos que estão lá. E se vocês não são inscritos no meu canal do YouTube, se inscreva, dê essa força aí pro padre, pra gente expandir, não é? Expandir conteúdo, pregação, tá? Antes de começar a live, queria só dar uma informação de ordem prática, porque eu também tenho recebido mensagens a respeito, que é sobre o programa Brasil Cristão, não é? No último programa que nós tivemos, Brasil Cristão, na século XXI, nós avisamos que o programa ia sair do ar. E algumas pessoas perguntaram, mas é verdade, padre? Vai sair mesmo? Sim, já saiu do ar, tá? O Brasil Cristão durou apenas 1 ano e cumpriu seu papel, e agora não tem mais o Brasil Cristão. E as pessoas perguntam por quê. Olha, a TV, né, a direção da TV não me procurou assim pessoalmente para falar. Quem me procurou foi o padre Eduardo Daugert, que falou que só ia repaginar o programa, mas que o programa não ia sair do ar, que ele só ia ser repaginado, ia receber outro nome e talvez outras pessoas e outro dia. Ou seja, se vai ter outro nome, outras pessoas e outro dia, então não vai mais ter o programa. É algo óbvio, não é? Então o programa foi encerrado, né? Essa é a verdade.
justamente porque o programa tinha essa pegada de doutrina social da igreja, não apenas. Nós falávamos de muitos assuntos espirituais, muito. Falamos muito sobre batismo no Espírito, falamos sobre os dons carismáticos, falamos sobre a vida dos santos, enfim, sobre tudo. Mas a verdade é que, por alguns da direção da TV, por alguns deles, nós não tocaríamos jamais em assuntos de doutrina social, porque eles acham polêmico, porque eles acham que nós que apresentávamos o programa tínhamos uma posição conservadora. Ué, se a doutrina social da igreja aponta para ideias que coincidentemente são conservadoras, nós não temos culpa. Nós falávamos da doutrina social e não de conservadorismo. Mas então foi um recrutamento ideológico mesmo, tá, gente? Isso acontece, não é novidade, isso acontece nas universidades, isso acontece nas escolas e acontece na mídia. E não pensem que as TVs católicas estão isentas disso, tá? Mas os conteúdos estão salvos. Eu vou continuar divulgando nas minhas páginas muitos dos conteúdos que nós trabalhamos nesse 1 ano do Brasil Cristão, tá bom? Então, se vocês já compartilharam aí, vamos então pro assunto de hoje. Muitas pessoas me perguntam sobre o que fazer com maus pensamentos e distrações na oração. As pessoas dizem que quando vão orar, quando vão rezar, começa a vir maus pensamentos, às vezes pensamentos eróticos, permissivos, que começam a deixar a pessoa com vergonha de estar em oração, porque ela está falando coisas santas e pensando coisas abomináveis ao mesmo tempo. Além disso, mesmo fora da oração, a pessoa se pega com maus pensamentos, pensamentos de morte, de vingança, de suicídio, etc. Primeira coisa que é importante nós entendermos: os maus pensamentos, eles podem ter duas origens, tá? Duas origens. A primeira delas, uma origem maligna, tá? O demônio, por ver que a pessoa naquele momento se colocou em oração, ela quer estar em comunhão com Deus, ele, por sugestão, vai tentar a pessoa, fazendo vir à tona maus pensamentos, justamente para que a pessoa tenha esse pensamento: nossa, eu estou aqui orando, rezando, e eu pensando uma coisa dessa, é melhor eu parar de rezar. Pronto, se você para de rezar, você deu vitória para o diabo, porque era exatamente o que ele queria. Ele queria gerar em você um sentimento de indignidade diante de Deus, para que você parasse de orar. Então as pessoas que param de rezar, param de orar, porque estão tendo maus pensamentos, elas estão com isso dando vitória a Satanás, porque é exatamente o que ele queria. Eu acho isso tão óbvio, gente, mas tem gente... vocês me perdoem, gente, isso é um pouco óbvio, não é? Que o diabo quer nos tirar da oração, e aí se você sai da oração por qualquer motivo, você deu vitória pro diabo? Isso é óbvio, gente, pelo amor de Deus. Não perceber isso chega a ser uma burrice. Me desculpe, mas é burrice. Então, da oração não se sai nunca. Da oração não se descuida jamais, por razão nenhuma. Ai, tô tendo mau pensamento, tô sentindo umas coisas ruins. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo para a oração. Não se negocia a oração, não se negocia a nossa busca por Deus. Ai, padre, mas eu tô sujo. Deus limpa você. A soberba, o sentimento soberbo na pessoa é tão grande que ela realmente acha que algo nela
vai causar em Deus uma repulsa, um ódio. Ai, Deus não vai admitir minha oração. Acabou de ser besta. Você acha que Deus é o quê? Quem colocou essa ideia de Deus dentro de você? Então deixe de ser besta, entendeu? E vá rezar. Quando eu fiz a jornada lá no começo do ano, a jornada Despertar, eu falei justamente sobre isso. Eu já tinha esse nome, Despertar, porque tem gente dormindo na burrice, na demência, na ignorância. Não se negocia oração por nada. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Pare de inventar qualquer desculpa que você inventar. Está explicado. Tentação do diabo é uma das prováveis origens dos maus pensamentos. O que fazer? Bom, continue orando. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito lá na carta de São Tiago. Resistir. Continue orando. Mesmo com maus pensamentos. Agora, pode ter uma segunda origem, os maus pensamentos. Que é o fato de nós nutrirmos as fontes desses maus pensamentos. Então, muitas pessoas narram pensamentos eróticos, pornéticos, que vêm à mente durante oração. Bom, esses pensamentos entraram aí de alguma forma. O que você anda assistindo? O que você anda vendo? Esses pensamentos entraram aí. Se você alimenta a sua mente com pornografia, com coisas eróticas, com músicas cujas letras são imundas, bom, então a sua mente constantemente vai trazer à consciência esses maus pensamentos. Vai ficar difícil, assim, desse jeito, você vencer os maus pensamentos. Então pare de alimentar a sua mente com essas informações, com esses estímulos interiores, tá certo? Isso é uma primeira coisa. Agora, como vencer então os maus pensamentos? A primeira dica que eu dou, irmãos, é aprenda a debochar do mau pensamento. O primeiro culpado por um pensamento ruim prevalecer é a pessoa que está pensando, porque afinal de contas, o pensamento está onde? Está fora de você, sendo atirado, enfiado na sua testa? Não, está dentro de você, o mau pensamento. Está na sua mente, na sua consciência. Se ele vence, toda vez vence, é porque você está deixando. Aprenda a debochar do mau pensamento. Então vem assim, vamos supor, um pensamento de se suicidar. Ai meu Deus, era bom se eu tirasse a minha vida. Se eu pudesse tirar a minha vida, sumir desse mundo. Deixa de ser besta. Permanece matar. Menino besta, idiota. Aí eu quero me matar porque a vida aqui tá ruim. Bom, aí você se mata, cometendo um pecado terrível desses, vai pro inferno, e do outro lado tá pior. Aqui tá ruim, a pessoa se mata pra ir pra onde tá pior. Mas é muita... deixa de ser besta. Negócio de se matar. Vai dormir, vai dar um passeio, vai assistir um filme, vai ouvir uma música, vai conversar com um amigo. E diga pra você mesmo, nossa, que pensamento ridículo. Ai, como eu sou besta. Ai, como eu sou tonto. Ou então, vamos supor, vem um mau pensamento erótico, né? Você tá lá em oração, rezando o terço, né? Tá com o terço na mão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça. Aí vem o pensamento erótico, né? Porque você tá falando da Virgem Maria e vem lá a imagem de uma mulher pelada. Aí a primeira coisa que você tem que fazer é pôr um pensamento em cima. Meu Deus, lá veio a mulher pelada de novo. Ave Maria, cheia de graça, Virgem Santíssima, tem piedade dessa mulher que está pelada na minha cabeça. E aí a mulher pelada continua lá, ou o homem, né, pelado continua lá. Aí você coloca outro pensamento em cima. Senhor, agradeço que o Senhor fez
os nossos corpos tão bonitos assim, né? Que bonito, que bonita a sexualidade humana, que bonito, né? Ave Maria cheia de graça. E continua, filho, aprende a debochar dos pensamentos. Sabe por que que o pensamento cresce? Porque você alimenta ele. Então aprenda a debochar dos maus pensamentos. Porque quando você olha para o mau pensamento e começa, ai meu Deus, que mau pensamento, ai misericórdia, ai Jesus, você está se acovardando diante do mau pensamento. Com isso você faz com que ele seja maior do que você. Ora, algo maior do que você tende a te derrotar. Aprenda, no momento em que vem o mau pensamento, você pensar no mau pensamento e dizer, pensamento ridículo. Lá vem esse pensamento de novo. Lá vem essa gente pelada de novo na minha cabeça. Ai, que cabeça estúpida. Deboche. Entende? Porque ao debochar do pensamento, porque a pessoa fica, quando vem um mau pensamento, qual pensamento ela põe em cima desse? Ai, Deus vai me castigar. Ai, Deus vai me repreender. Então, você começa a legislar em cima de Deus, dizer o que Deus acha ou não do seu pensamento. Você não é Deus. Não legisle sobre ele. O mau pensamento veio, lasque-se o mau pensamento, continue orando, rezando e deboche do pensamento, porque ao debochar, você se coloca acima. A pessoa que debocha, ela se põe acima do objeto debochado. Com isso, esse objeto ele tende a perder força. Tá certo? Essa é a primeira coisa. Aprenda a debochar do mau pensamento. Segunda coisa, distraia do mau pensamento. É aqui que as pessoas cedem aos pensamentos ruins. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho aqui uma vela, tá? A vela. Aí a vela está aqui. Eu começo a pensar na vela. Vamos supor que a vela seja o objeto proibido do seu pensamento. De repente a vela aparece. Aí você fica, ai meu Deus, eu não posso pensar na vela. Ai meu Deus, me ajuda a esquecer da vela. Ai Senhor, tem misericórdia, me ajuda a não pensar na vela, esquecer da vela, desprezar a vela. Qual foi a palavra que eu mais falei? Vela, 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 vela. Isso, irmãos, é algo que a psicologia mais básica justifica. O cérebro não lê negações. Toda negação é uma afirmação às avessas. Se você precisa esquecer da vela, então o que você vai fazer? Nossa, olha que rosário bonito. Nossa, olha que terço interessante. Olha essa imagem aqui de São Mateus Evangelista. Tem até um anjinho aqui no ombro dele. Olha, aqui tem uma relíquia do Padre Pio. Nossa, eu prendi a mente em tantas outras coisas que a vela, ela foi esquecida por consequência. Então, como fazer para não pensar numa coisa? Pensar em outras. Então, não funciona a negação, negar aquilo que de ruim você está pensando. Só funciona a substituição. Você precisa distrair do mau pensamento. Pense em outra coisa. No que se refere à oração, é importante que você tenha ambiente para orar, porque senão fica difícil você não se distrair. Então, acende a vela, põe o terço na mão, as irmãs aí, põe um véu na cabeça, ou segura um crucifixo na mão, usa uma água benta, um sacramental, para que aspergindo você enfraqueça as tentações do demônio contra a sua mente, já que uma das origens dos maus pensamentos pode ser a tentação, não é verdade? Então aprenda a debochar
do mau pensamento. Aprenda a distrair dos maus pensamentos, eles vindo na oração ou não. Tá? E uma nota de rodapé aqui: quando o mau pensamento vem em momentos fora da oração, é porque você está um pouco ocioso, não está não? Com a mente muito vazia. Pessoa com pensamentos suicidas, pensamento de morte, pensamento de vingança. Eu queria saber o que essa pessoa está fazendo durante o dia dela inteiro, que ela tem tempo para ficar pensando essas baboseiras. Ocupe-se. Aprenda a se ocupar. Está desempregado? Vá ler um livro. Vá fazer uma visita. Vá rezar o terço na casa de alguém. Vá fazer uma missão. Vai fazer uma caminhada. Vai cuidar da sua saúde. Ocupe-se. Entende? Você precisa ocupar-se. Não pode ficar focando, concentrando naquilo que só te puxa para baixo. Quanto mais para baixo puxado, mais longe de Deus você vai ficar. Porque é isso que o demônio quer. É para isso que tende a nossa carne mortal e pecadora, não é? E infelizmente muitos cedem. Não ceda. Aprenda que a vida do cristão é uma luta séria, tá bom, meus irmãos? Então espero ter ajudado com essa reflexão de hoje. Algumas pessoas estão perguntando também sobre a série de lives e informações que eu prometi sobre política. Tenham paciência, tá? Eu estou preparando alguns estudos, tá? Na medida do possível, porque eu tenho aulas para dar, palestras, tem coisas de paróquia, né? Tem algumas coisas pessoais aí que eu estou tendo que resolver, então eu não estou com tempo assim hábil para falar já sobre esse assunto, mas eu estou preparando um conteúdo a esse respeito para começar a ensinar no final desse ano para o começo do próximo. Por quê? Porque ano que vem é ano de eleição. Então eu preciso que quando eu for ensinar sobre esse assunto, esses conteúdos estejam frescos na sua mente. Para que no ano de eleição você se lembre. Entende? Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Estou preparando aí alguma coisa para formar o povo de Deus. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.